Olá, meus amados irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal, que Deus possa te abençoar, te dar graça, te dar vitória em mais essa oportunidade. Convido você, meu amado irmão, minha amada irmã, que ainda não se inscreveu no nosso canal. Se estivesse agora clicando nesse botãozinho vermelho, logo abaixo do link, estivesse se inscrevendo aí, compartilhando essas mensagens e também não deixasse aí de clicar nesse sininho, acionar o sininho, toda vez que eu postasse um novo vídeo, você recebesse aí essa nova notificação. Que Deus possa te abençoar em mais essa oportunidade. Quero estar trazendo uma palavra de encorajamento para você. Às vezes, irmão, nós nos sentimos, às vezes, não vou dizer amedrontados, mas parece que às vezes um momento, um certo medo e insegurança. E às vezes até algum momento parece que a gente vai se acovardando em algumas coisas, a gente vai se acomodando, e essa acomodação que às vezes a gente vai permitindo se torna até como uma certa covardia em nossas vidas. E eu queria trazer uma palavra de encorajamento para você, tanto para você, como eu tenho certeza que vai ser para mim também, para o meu coração, que o Espírito Santo ele possa nos conduzir, nos orientar e nos fortalecer nessa palavra. Eu quero estar meditando com os irmãos lá no livro de Ageu, do profeta Ageu. Muito pouco citado, às vezes, em nosso meio nas igrejas, mas um profeta que ele teve um valor imenso, sabe, no meio do povo de Israel. Não considero a tarefa desse profeta muito fácil. Tenho certeza que foi uma tarefa muito difícil, aquela que ele foi colocada por Deus. Tenho certeza que foi muito difícil aquilo que Deus o chamou para fazer, quando o profeta ele ia profetizar para um povo completamente abatido, desesperançado, um povo com um desejo de vingança. E eu queria estar meditando com os irmãos nesse texto, lá no livro no profeta Ageu, capítulo 2, quero estar lendo apenas o versículo 8 e o versículo 9. E é um texto assim que ele é muito, às vezes, falado de uma forma até fora do contexto, vamos dizer assim, às vezes em algumas igrejas, ou às vezes até em nossas igrejas já vimos isso ser falado de uma forma que não tem nada a ver com o contexto da palavra. Principalmente quando as pessoas estão passando uma dificuldade financeira, um problema financeiro, e às vezes a pessoa diz essa frase, esse texto, que diz assim, Ageu capítulo 2, versículo 8 e 9. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Que Deus te abençoe, possa nos conduzir aí nesse texto e nesse assunto que ele quer falar conosco, tratar com nossas vidas. Como eu disse, o profeta Ageu, ele não é considerado aí dos profetas menores pelo fato dele ser o menor, mas não é pelo tamanho do seu livro, né? Tem apenas 12 capítulos, por isso ele é colocado entre os profetas menores, mas um homem que ele teve uma tarefa muito grande e considero muito árdua no seu ministério para poder profetizar para o povo de Israel. Primeiro que esse profeta ele nasceu num cativeiro. Segundo que ele ia profetizar para uma nação, irmãos, que estava retornando para a cidade santa, para Jerusalém, e completamente destruída. Não destruída materialmente, mas fisicamente, espiritualmente, um povo cansado, oprimido e abalado na sua fé, com medo. Um medo que com certeza, a qualquer momento, eles poderiam achar que o inimigo poderia pegá-los e levar de volta para o cativeiro. Israel ele passou por 3 períodos de cativeiro. Passou pelo cativeiro dos assírios, que foi um dos piores, irmãos. Os assírios maltrataram muito o povo de Israel. Um dos piores cativeiros que eles tiveram nesse período, de todos esses profetas.
passaram pelo período do cativeiro babilônico, que não foi muito fácil, mas eles poderiam adorar a Deus, porque a Babilônia ela não proibia de ninguém adorar o seu Deus. Claro que tinha uma exigência de adorar também ao rei da Babilônia, mas eles poderiam cultuar o seu Deus e adorar ao rei da Babilônia. Mas, ao mesmo tempo, eles eram escravos, porque eles viam uma certa opressão dentro da Babilônia. E o último cativeiro que eles passaram, em que foi esse que eles foram libertos, é o chamado cativeiro, chamado Medo-Persas, em que eles foram enviados de volta para a sua cidade e foram libertos do cativeiro. Mas quando eles são libertos, eles são levados, vão de volta para a cidade de Jerusalém. Nós vemos esse texto lá no livro de Neemias, lá em Esdras, que foi contextuado quase na mesma época em que Ageu e Neemias. E quando eles iniciam a obra do Senhor, da reconstrução do templo, se levanta ali, a gente pode ver isso lá em Neemias, se levanta ali Sanbalate, com aquele grupo de usados pelo maligno, e faz a obra parar. E a obra fica parada durante um tempo muito grande, durante 15 anos a obra fica impedida de prosseguir. Eles iniciam, eles colocam todos os alicerces, né, do templo, inicia a obra. Claro que os muros ainda estavam completamente, parcialmente destruídos. A qualquer momento o inimigo poderia entrar, mas eles iniciam a obra da construção do templo. E quando eles iniciam a obra, aparece Sanbalate e dá uma ordem dizendo que vinha do rei e impede da obra prosseguir. A obra fica parada 15 anos apenas no alicerce. Não fazem mais nada. E o povo ele vai se acomodando com tudo isso. Israel, o problema de Israel, irmãos, é que eles foram se acomodando com aquela situação. Eles se envolveram com seus trabalhos diários, com as suas ocupações diárias, com seus projetos diários. Claro que isso não era errado, porque eles estavam saindo de um cativeiro e precisavam reconstruir as suas vidas. Mas o grande erro é que eles abandonaram o templo do Senhor. O templo para eles já não tinha mais tanto valor, já não tinha mais tanta necessidade, eles já não se interessavam mais em reconstruir o templo de Deus. E isso era um grande problema. Israel não podia nunca ficar sem o templo, porque ali era um lugar que eles tinham de se encontrar com Deus, de voltar a cultuar a Deus, de voltar às práticas de adoração. E isso foi uma prática do inimigo. Até que nós vemos que vem Neemias e eles retornam ali a construção do templo, mas ao mesmo tempo, o que Neemias faz? Ele toma a posição de fechar todas as brechas que existiam no muro. E Neemias ele coloca várias pessoas, vários trabalhadores para fechar as brechas do muro, tanto que tem um momento que ele fala, estamos muito longe um do outro. E eles começam a trabalhar juntos. Um trabalhava com a ferramenta, enquanto um trabalhava com a outra, segurava a espada. Então nós vemos que Neemias, ele já vai com uma estratégia para fechar as brechas do muro e ao mesmo tempo essa reconstrução do templo do Senhor. Mas esse texto, irmãos, ele é muito instrutivo para nós, porque esse povo, todo esse grupo que voltou, a maior parte deles, ou a grande parte deles, alguns quiseram ficar na Babilônia, porque apesar de ser escravo, a Babilônia oferecia um padrão de vida confortável, não tinha dificuldade, não tinha problema. Alguns se acovardaram e decidiram viver na Babilônia, se corromperam, se contaminaram, casaram com mulheres estrangeiras e ficaram na Babilônia. Mas esse grande grupo decidiu voltar. Mas eles desejam voltar com seus corações contaminados de ódio, de raiva, de revolta, de desejo de vingança. Nós vemos isso no Salmo 137. E o mais incrível, irmãos, que esses que estão voltando,
Eles nasceram no cativeiro. Essa nação que voltou para Jerusalém era uma nação nova. Era para voltar tudo novo. Um povo com um coração novo, de adoração, de cultuar a Deus, de novos projetos, de novas conquistas, de uma nova visão. Mas eles voltam, irmãos, com o coração revoltado. Você olha para o Salmo 137, em que eles não tinham prazer de cantar uma canção para os inimigos. Eles não tinham, o desejo deles era que Deus pegasse todos eles, como eles fizeram com seus filhos, e batesse a cabeça deles na pedra, esmagasse. Então um povo completamente revoltado. Uma nação que nasce dentro de um cativeiro e que era para voltar e ser um referencial na cidade de Jerusalém, com um desejo grande de crescer, de cultuar esse Deus, mas volta olhando para trás. Livre fisicamente do cativeiro, mas preso num cativeiro interior de desejo de vingança. Talvez o maior cativeiro dele não foi aqueles que estiveram, talvez, exterior, mas o interior que ficou dentro deles. E eles precisavam ser libertos daquele cativeiro. E por isso Deus levanta esse profeta Ageu para esse grande momento. Porque Deus estava vendo um povo desejo de vingança, abatido, desanimado, não se interessava mais para cultuar a Deus. Nós vemos que é um povo que eles deixaram de prosperar. Israel tinha uma promessa de prosperidade sobre as suas vidas. Não somente prosperidade espiritual, mas de prosperidade em tudo que eles plantassem. Eles tinham essa prosperidade. Você vê no capítulo 1, no versículo 6, diz assim, olha: tem semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Olha aqui, um povo que tinha uma promessa de plantar, colher, de ser próspero. Um povo que tinha uma promessa de dar e não tomar emprestado. De repente se vê um povo de uma forma indo a uma falência espiritual muito grande. E Deus viu a necessidade de levantar esse grande profeta chamado Ageu, para poder despertar a consciência desse povo. A primeira tarefa de Ageu era animar, reprovar a posição deles e instruir aquilo que eles tinham que fazer. Então a tarefa primeira de Ageu era essa. Ele tinha que animar o coração do povo. Olha que você vê no capítulo 1, no versículo 13. Ageu, ele chega para o povo, ele diz: então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. A primeira coisa que esse povo tinha que entender é que Deus era com eles. Então essa palavra de Ageu, para poder animá-los, era de animar para que eles soubessem que Deus estava com eles naquele momento. A cidade estava completamente, um muro parcialmente destruído, cheio de brecha, destruído. O templo só tinha os alicerces. Mas eles se preocuparam em construir somente as suas casas. Se preocuparam apenas em cuidar daquilo que era bem material para eles e esqueceram-se. Deus não precisava de um lugar para ele ficar. Quando se fala que eles se esqueceram da casa de Deus, não é que Deus precisava de um lugar para ele poder morar, deitar, dormir, não. É que o templo significava o lugar de encontro com Deus. E eles tinham que voltar a entender isso, por mais que eles nasceram no cativeiro. Esse grupo que voltou, que são chamados os remanescentes de Israel, quando eles retornam,
Eles não tinham noção do que era entrar num templo para ter um encontro com o Senhor. E mais do que nunca, eles precisavam ter essa noção. E para isso, eles precisavam reconstruir o templo, para poder ter um encontro com Deus, falar com Deus, estar aos pés do altar, buscando a presença do Senhor. E Deus levanta esse grande profeta, chamado Ageu. E Ageu profetiza essa palavra, primeiro para animar o coração deles. Para dizer, por Deus dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. E quando ele anima, ele precisava levantar a autoestima daquele povo. E depois reprova a posição deles, em deles abandonarem as obras, abandonarem aquilo que seria feito para o Senhor. Aí lhe dá instrução de como deveria ser feito, de como fazer. Então a tarefa de Ageu primeiro era essa. E Deus lhe dá uma missão, uma tarefa e uma missão. A tarefa é essa. A missão era admoestar e encorajar esse povo. Eles precisavam ser exortados, precisavam ser ensinados, precisavam ser orientados, porque eles estavam desorientados. Primeiro, por mais incrível que pareça, meus irmãos, alguns principais da tribo de Israel, eles se corromperam. Até sacerdotes se corromperam na cidade de Babilônia. O poder, irmão, de sedução do inimigo, ele é muito grande. Tem muitas pessoas que não acreditam nisso. Tem muitas pessoas que acreditam que são super protegidos. Nós temos uma proteção grande desse Deus poderoso. Mas entende uma coisa? O apóstolo Paulo ele nos ensina muito na sua carta paulina, quando ele diz que ele esmurrava a sua carne todos os dias. Por isso, todos os dias eu esmurro a minha carne e me reduzo à servidão. Sabe por que Paulo dizia isso? É porque a carne ela não se converte. O poder de sedução do inimigo é muito grande. A nossa carne ela não se converte, precisamos lutar por isso, que há uma briga constante entre ela e o Espírito. Porque o Espírito ele quer nos levar para as coisas de Deus, para um lugar celestial, para a plenitude do Espírito Santo, para a graça do Senhor. Mas a carne não. A carne quer lutar contra os prazeres, aquilo que lhe faz bem. E por isso muitos sacerdotes foram seduzidos na Babilônia. E nós vemos isso hoje acontecer em nosso meio evangélico. Quantos sacerdotes, quantas mulheres, homens de Deus estão sendo seduzidos pelo pecado? Estão abandonando o altar do Senhor. Estão se permitindo serem seduzidos pelas grandes seduções ali dos altares de Baal, Aserá. A sua carne não vai se converter. Mas existe um Espírito dentro de nós que ele é forte, ele pode lutar contra isso. Então nós vemos que Deus aqui ele dá uma promessa. E por isso que o tema dessa palavra é a glória do segundo templo, a glória da segunda casa. Israel, entende bem, Israel, eles não iam construir novamente um templo como era o de Salomão, nunca. Nunca na história eles iam construir um templo novamente como aquele. Ainda que o texto aqui fala que, de um versículo 8, que Deus diz que minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Mas Deus não estava preocupado com casa luxuosa. Salomão construiu aquilo de acordo com ele tinha os seus recursos no passado, com aquilo que Davi lhe deixou, com aquilo que tudo que ele conquistou. Para você ter uma noção, segundo historiadores, irmãos, matemáticos, diz que todo o ouro que Davi deixou, que ele conquistou em todas as províncias, do norte ao sul, do leste ao oeste, tudo que Davi conquistou e deixou para seu filho Salomão construir o templo, segundo historiadores, matemáticos, filósofos matemáticos, diz que enchiam como segundo um Maracanã de joias, de ouro.
Era muita coisa, era muita riqueza. Por isso ele fez aquele templo, onde veio pessoas de todos os países, veio rainha de Sabá, veio todo tipo de reis, pessoas se prostrarem para poder conhecer a sua fama, seu sucesso e conhecer a sua riqueza. Na época do rei Salomão, a prata não valia nada, só se falava em ouro. Então Israel nunca mais ia construir um templo como aquele, e Deus não estava preocupado com aquilo. O Deus não estava preocupado se eles iam fazer um templo luxuoso, um templo confortável, como Salomão fez, cheio de ouro, de pratas, não, só de ouros, apenas que tinha prata no Salomão, só de ouros. Deus não estava preocupado com isso. O que Deus queria era que eles se despertassem para a construção de um templo onde eles poderiam se encontrar com Ele. Por isso que Deus desperta esse povo, exorta eles. Talvez, meu querido irmão, minha querida irmã, nesse momento você vive talvez olhando para um passado de glórias que você teve. Então você teve um passado como o povo de Israel, que teve isso, teve aquilo no passado, mas perdeu tudo, e hoje fala, eu queria fazer tanto para Deus, eu não posso. Quem sabe aquilo que você teve, se foi de uma forma lícita ou ilícita, não interessa. O que interessa é que Deus está te colocando numa posição para você somar para o reino dele com aquilo que você tem nas suas mãos. Quando Deus disse para Moisés, Moisés, o que tu tem nas mãos? Era apenas um cajado, não tinha mais nada. Então Moisés, levanta o cajado, diz ao povo de Israel que marche. O que tu tem nas mãos? O que Davi tinha nas mãos para poder derrubar aquele grande gigante? Uma grande espada? Uma grande armadura? Não, 5 pedras, e derrubou com apenas uma. O que você tem nas mãos para oferecer para o Senhor? Aquele menino, o que ele tinha para oferecer, enquanto os discípulos não tinham nada naquele momento, e eles falam assim, ó, tem um menino que ele tem aqui 5 pães e 2 peixinhos. Aquele menino, ele tinha 5 pães, 2 peixinhos, e alimentou mais de 10.000 pessoas naquele momento. O que é que você tem nas mãos hoje? Talvez não tem tudo que você tinha no passado, mas tem talvez um pouco que você pode somar para o reino e fazer grandes obras para o Senhor. E é isso que Deus está dizendo para o povo de Israel nesse momento no livro de Ageu. Eles não tinham mais aquela pompa, aquela fama toda, aquela riqueza toda do passado. Eles estavam voltando completamente destruídos, pobres, dependentes da graça do Senhor. E é isso que importa em nossas vidas, é a dependência da graça de Deus. E quando Deus coloca isso no coração deles, Deus disse, meu é ouro, meu é prata. Que Deus disse, se Ele quisesse mover, irmãos, os reis daquela região toda em volta, para poder doar alguma coisa e fazer aquele templo luxuoso que Salomão fez, Ele ia fazer. Mas não era o interesse de Deus naquele momento. Deus não queria isso. Deus queria ver o coração do povo, como Ele mandou construir aquele grande templo de uma tenda imensa no deserto. Não é que Deus precisava de uma tenda ali para se esconder do sol e do frio à noite, não. É que Deus queria um lugar no deserto e ver o mover do coração do povo para o desejo de se encontrar com Ele, de ter um encontro com Ele. E o que Deus quer ver no teu coração hoje é isso, meu querido, minha querida irmã. Esse desejo de se encontrar com você, onde você voltar para o templo, né? Você querer se preocupar com aquilo que você tinha, que não tinha, com o coração revoltado porque perdeu isso, um coração vingativo porque te roubaram aquilo. Não, é isso que está acontecendo com Israel, coração revoltado, um coração vingativo. E por isso você vê no capítulo 1 que eu disse no versículo 6, eles não prosperavam. Eles bebiam água, não se saciavam. Eles comiam, não matavam a sua fome. Por quê? Porque a vingança, eles bebiam seus próprios venenos. Comiam seus próprios venenos. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, o versículo 9 fala que a glória dessa última casa, a glória da segunda casa, será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos.
e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Essa era a profecia de que esse templo, ele foi reconstruído muito tempo depois por Herodes. Eles construíram o templo na época de Neemias, mas foi destruído novamente. E depois Herodes reconstruiu esse templo. E Cristo passou muitas vezes nesse templo e operou muito nesse templo. Sabe por quê? Porque a glória da segunda casa era a presença de Cristo. E a glória da segunda casa na tua vida vai ser a presença de Cristo na sua vida. A glória da segunda casa, não pensa que talvez de início Deus vai te devolver riqueza, fama, sucesso, não. Mas é Cristo na tua vida. Porque quando você tem Cristo na tua vida, quando o teu coração se torna o templo do Senhor, lugar de adoração de Deus, lugar de morada de Deus, essa glória que é a segunda casa, ela é invadida por bens, tanto exteriores como interiores. Então abra teu coração hoje para Cristo, meu querido irmão, minha querida irmã. Peça para Ele tirar todo o sentimento de vingança, de revolta, daquilo que você perdeu, daquilo que te roubaram, daqueles que te saquearam, aqueles que te traíram, aqueles que te fizeram mal. Fala, Deus, tira tudo isso do meu coração. E peça para Ele vir com a presença dEle, para que a glória da segunda casa seja maior do que a primeira. Aquilo tudo que você tinha já se foi. Hoje Ele quer te dar tudo novo, renovar a sua vida, renovar a sua fé, renovar seu coração. Que Deus te abençoe. Que essa palavra, ela fique firme no teu coração. Seja essa palavra de ânimo, essa palavra de encorajamento. Como ele disse no capítulo 1, versículo 13. Eu sou convosco, diz o Senhor. E completando o versículo 9 do capítulo 2, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Soberano Deus, eterno Pai, obrigado por essa palavra santa, bendita e maravilhosa. Palavra que se compraz para aquilo que ela é enviada, ela não volta vazia. Obrigado a forma como tu falou no meu coração, a forma como tu me instruiu, me ensinou, me alertou, me despertou. Quero pedir que tu fala da mesma forma no coração desse amado irmão, dessa amada irmã, Deus. Que eles sejam agora renovados, fortalecidos. Apaga todas as transgressões. Tire todo sentimento de vingança, meu Deus eterno. Quem sabe, ó Pai, de revolta, até de ódio, meu Deus eterno, por ter sido roubado, enganado, saqueado, meu Deus. Eu quero pedir que tu possa agora derramar esse bálsamo de cura nesse coração desse irmão e dessa irmã. E eles possam agora receber essa palavra genuína nos seus corações e serem edificados, transformados, fortalecidos, ó Pai, em Ti. Eu oro, eu os abençoo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê a vitória e a cada dia que o Espírito Santo ele seja essa luz no teu caminho, ele seja esse bálsamo, ele seja a bússola, e seja a âncora para a sua alma. Deus te abençoe. Fique com Deus, em nome de Jesus.